A guerra comercial entre Estados Unidos e China pode forçar o Banco Central brasileiro a praticar juros menores, a adotar juros menores do que o previsto anteriormente. Assim, o Banco Central teria mais espaço para manter a Selic estável ou até mesmo reduzir os juros, né, ao invés de continuar elevando as taxas como vinha sendo esperado. Na semana que vem tem decisão de política monetária. Pelo menos meio ponto vem aí, mais um aumento. Isso significa que, diante do aumento das tarifas e das incertezas globais, há uma tendência de desaceleração da economia mundial e possível queda nos preços internacionais, especialmente dos bens industriais chineses. Então, confira a seguir o desempenho de algumas empresas que divulgaram seus balanços essa semana. Desvende estratégias e análise de mercado, não perde tempo, vem para o Trend Squad. Bovespa voltou do feriado em queda, mas fechou ainda com ligeira alta, de 0,05. A gente vê aqui padrões de baixa, uma pressão vendedora aqui, na faixa do 136, claro. Pequena correção ainda, após os ganhos recentes. Mas aqui a gente tem suporte no 134. Se ele confirmar esse nível, perder esse nível, vai para lá no 131, vai refazer parte desse movimento, dessa alta recente aqui. As ações globais avançaram na sexta-feira, os rendimentos dos treasuries também subiram, uma vez que o otimismo em relação à diminuição, né, da diminuição das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, e os dados do emprego também, payroll melhores do que esperado, aliviaram um pouco essa ansiedade em relação às tarifas norte-americanas. No entanto, né, o que acontece é que as tarifas ainda é o indicador número um a ser observado, vai continuar no foco, né, porque a incerteza continua. Então, o payroll mostrou uma criação de vagas acima do esperado. Foram 177 mil novas vagas no mês passado, superando as expectativas de 130 mil. Então, aqui, faixa do 134 é o suporte, porque aqui é a abertura do ano passado, se perder 131. Na semana passada subiu, semana anterior, né, 3,93, essa semana fechou em 0,29. E o mês padrão aqui de abril é baixista. Se continuar se firmando aqui nesse nível, vai para a máxima histórica, né, podendo até renovar, que é agosto do ano passado. Mas aqui a gente tem um, dois e falta o terceiro movimento, né, que é voltar para a abertura do ano. Vamos ver se vai perder o 134 aqui, né? Próximo suporte está lá no 131. E a semana que vem tem a decisão de política monetária no Brasil. Vem aí mais um aumento, meio ponto é esperado. Dólar. O dólar fechou em queda de 0,28 e na semana fechou em 0,53. Aqui a gente vê pelo diário, né, no inside bar, e a possibilidade de uma recuperação. Vou botar a faixa aqui de 5,75, que ó, já chegou aqui também no 61,8, trabalhando sombra, né, retornar aqui, fazer mais uma recuperação, gap também que não foi fechado. Agora, né, o primeiro suporte importante é 5,50. Até projetei a primeira semana de abril, 100% está aqui embaixo, 5,53, e depois a faixa de R$ 5,36. Primeiro suporte importante aqui é 5,50. O que a gente tem aqui está segurando, né, o dólar, estabilizando aqui, a abertura de 2022. Aí é 2023, o ano passado está lá para baixo, e aqui a abertura do ano. Então, ó, possibilidade aqui de recuperação nessa longa sombra aqui ainda, né, de abril. E o importante é voltar a superar 6. E o primeiro suporte é a faixa de 5,50. Depois é os R$ 5, né? Aí é a ladeira abaixo, se perder o nível. Mas por enquanto aqui vai é, indicando aqui uma pequena recuperação para o dólar, né? Até a faixa de 5,75 outra vez. E tem gap aqui, ó, que nem foi fechado. Então, os dados do emprego melhor do que o esperado. A taxa de desemprego dos Estados Unidos também se manteve estável, em 4,2.
E os treasuries também avançaram, né? O de 10 anos, em alta de 4 pontos base, novo impulso, e o dólar também, né? Se recuperou. Mas os treasuries também ficam pressionados por temores de que o Japão use seu enorme estoque de títulos dos Estados Unidos como uma ferramenta de negociação em conversas comerciais, porque a China desovou bastante, né, no início de abril. Foi por isso que deu, né, aquela sangria no mercado, e aí no dia 9 foi onde começou a se recuperar o Trump apareceu para anunciar a pausa nas tarifas. E a China também, né, ela isentou já de forma bem discreta cerca de 131 itens americanos, produtos farmacêuticos, produtos químicos industriais. A medida foi interpretada como uma equivalência às isenções dos Estados Unidos aos smartphones e outros eletrônicos. Então, aqui, como o dólar se fortaleceu, tem o WTI, uma semana bem negativa. Estão vendo aqui que no início da semana ele confirmou 64, rejeitou. Agora, né, para se recuperar, ele tem que voltar a superar esse nível, 64,50, até voltar para cá, né? É o mês de dezembro. Por enquanto, o que a gente tem é teste ainda, ó, dia 9, o Tatuá em sombra. É ignorar essa barra aqui da quinta-feira. Ele aqui, né, uma hora, uns 5 minutos, pode até voltar no 59. Mais do que isso, não vai. E aí refaz aí o movimento. No ano já perde 18%, 18,65. Olha a semana. Quando houver sombra exposta, vai haver mais um teste. Aí eu tenho a abertura do ano passado, aqui do ano e 2023. Olha o mês. Ó, ó o perigo, porque anteriormente ele formou aqui um triângulo descendente, né? Com o 64 como o suporte, agora vira resistência, que é a mínima aqui de 2023. Então, confirmando, né? Porque ele já foi aqui a 55, a mínima do ano dele aqui é 55,20. E aí, se o movimento continuar, vai bater os 50. Se a gente olhar em 3 meses, eu projetei aqui até o início de 2022, né? O 61,8 está em 41 dólares e 26 ainda. Olha aqui a continuação, ó, no trimestre. O interessante aqui é ele voltar a tomar suporte lá nos 80, né? Tá osso, hein? Bem complicado. Heatmap do Ibovespa, o consumo mais fraco, com Ambev, frigoríficos também, né? Marfrig até abriu com mais uma abertura mais fraca, mas se recuperou, fechou o gap. A Grendene fechou com 2,5, Alpargatas também. Minério foi feriado na China. A Vale abriu com gap também, mas acabou fechando. Foi dia fraco para Semin 3, Gerdau e Usiminas. A manufatura, telecomunicações também foi um dia mais fraco. Varejo, os papéis aqui com recuperação. Foi um dia bom para petróleo, né? Apesar da queda nos preços. Mas Petrobras, Prio, subiu forte com 8% porque saiu notícia. Embraer também fechou em alta, de 1,85 e dia fraco também para os bancos e utilidade pública. Aqui são as ações, né, das empresas que divulgaram seus balanços. Foi na quarta-feira, né, como WEG, Santander Brasil, Marco Polo, a Isa Energia, Iguatemi e Irani. Então, aqui a comparação. Por enquanto, o melhor desempenho daqui, com WEG, Santander e Marco Polo. O Polo também teve um bom movimento, apesar, né, na comparação anual, uma queda de 23% aí nas receitas, e Irani com o pior desempenho aqui por enquanto. Desde o início do ano,
A gente tem Irani, né, acima do Ibovespa, Santander, Iguatemi e Isa Energia. Aí lá para baixo, Marco Polo e VEG também negativos. Em 5 anos, a gente tem Marco Polo, né, bem acima do Bovespa. Melhor desempenho, Marco Polo, Irani, a VEG, Isa Energia. E para baixo, Santander e Iguatemi. Olha o Bitcoin aí quebrando a galera, os bancos, coisa linda. Perspectivas de inflação, a inflação de longo prazo segue em alta, acima aqui da média. A inflação real já esfriou há bastante tempo, ainda não se recuperou, segue abaixo da média, e a de curto e médio prazo também. É, começar a baixar juros, né, vai começar a perder força, né? E essa aqui é a mais importante, continua alta. Os setores no Brasil, BDR, o melhor desempenho, mesmo após aqui, ó, uma correção bem acentuada, né, mas queda acentuada aqui, e já vinha em alta já há bastante tempo. Tecnologia, inteligência artificial, utilidade pública, indústria, financeiro, índices de dividendos, imobiliário, coladinho aqui com o Ibovespa, né, também já se recuperou bem, consumo também se recuperou bem, fundos imobiliários também. Aí lá para baixo tem agronegócio, small caps e materiais básicos. Olha a Vale onde anda. É, China. E aqui o câmbio. No câmbio a gente tem o rublo, ainda com melhor desempenho, está usando as criptomoedas para o comércio, claro, né? Isso fortalece a moeda, a troca, né? Das transações. O franco suíço também teve um forte desempenho, iene, libra, euro, rand sul-africano, real também vai se recuperando, peso mexicano, o dólar canadense, neozelandês, yuan e australiano, né? O DXY, um mês fechou em queda outra vez, né? Vamos começar aqui com as análises. Olha lá a dona VEG, né? A VEG, na quarta-feira, ela abriu com um gap muito grande. Apesar, né, do trimestre com um bom desempenho, que na comparação anual foi uma alta de 16%, mas o mercado esperava mais. Então, resultado e receita negativo, que ficou abaixo da estimativa. Então, o gap foi muito grande, ela fechou no dia com 11%, 11,55%, e na sexta-feira ainda fechou com 0,49%, porque ela oscilou bem aqui, né, porque testou uma faixa 50. Mas o movimento dela que vai continuar. Ela ainda vai bater aqui os 44, até mais que essa barra grande aqui, ó, do dia 9, 43,70 pelo menos, ó, ou 100% do movimento da abertura da sexta-feira. No ano, ela perde 15,82. Olha a semana. Engolfou. Mas, olha o sinal aqui de exaustão. Nada impede também que ela continue, né? Pode vir mais um gap aí na segunda-feira, quem sabe. Nada impede. Porque o principal suporte dela aqui é 43. E a gente ainda tem média flat lá nos 39. Isso aqui é um forte indicativo, né, de que o ativo vai voltar a atuar nesse nível. Pode voltar aqui. Então, ela apresentou um bom trimestre, um crescimento, pelo menos na comparação no alta de 16%, apesar da pressão nas margens, né, devido ao câmbio, ao mix de produtos também, e o destaque para o segmento solar no Brasil. Mas uma das principais métricas da WEG para medir a qualidade dos resultados é o retorno sobre o capital investido, que é o ROI. E é importante ter um ROI alto, né? Só que nesse trimestre recuou 5,7 pontos nesse período. Então, a empresa, que é uma das líderes no setor nas Américas, afirmou que o recuo na rentabilidade ocorreu diante de investimentos que ela fez. Em setembro de 2023, especialmente, né, foi o maior negócio já realizado pela WEG. Ela adquiriu uns ativos da norte-americana Regal Rexnord.
Então, isso pode ter pressionado, né? Impactado a rentabilidade, provavelmente, porque ela renovou máxima, desde que ela renovou máxima, que foi em dezembro, ela chegou a se aproximar dos 60, nunca mais. Aí que já está atualizado. Ela mostrou exaustão no final de janeiro e depois, né, confirmou 56, não parou mais. Então, é bem provável ela voltar aos 39 ainda. O que está segurando aqui é a faixa de 43. E aí, normalmente, quando a gente tem um candle grande, mas não tem sombra inferior, que é esse caso aqui, já mostrando uma exaustão, que ela chegou numa faixa 50. Então, ela pode recuperar aqui até os 46, né? 45, 40 é a mínima da semana anterior a essa, e aí tem resistência lá em 46,70, né? Ela pode buscar aqui uma recuperação. Olha o mês. Longa sombra ainda, né? De abril. Ela pode tentar aqui uma recuperação. Faixa dos 43 é a zona de decisão. E aí, logo abaixo, pode voltar aos 39, porque logo abaixo eu tenho 2023, a abertura do ano passado, e 2022 lá para baixo. A abertura do ano dela tá lá em cima, 52,60. Meu trimestre da velha. É. Ainda tem espaço aqui, ó, até os 39. Caminho de 2023. Então, isso impactou, né? Ah, impactou aí a rentabilidade, né? Os resultados. O mercado esperava mais. A expectativa sempre é alta aqui para a VEG. Mas tá aqui a zona-chave dela, que é 43. Santander Brasil também divulgou balanço. Santander Brasil, a receita aqui está negativa, porque ficou abaixo do esperado, o resultado positivo, registrou forte alta no lucro, né? Superou até o mesmo período do ano anterior, comparação anual, e mantém projeções otimistas para 2025. Então, no ano sobe 22%. Ano passado foi negativo, 26. A barra aqui é grande, né? Já mostra aqui uma exaustão, 29,50 também, porque chegou numa faixa 50. E a abertura da semana, dessa última semana, está em 27,92. Vendo aqui, olha, que já chegou aqui na faixa de 28,80, né? A abertura também, o retorno do feriado foi com um pequeno gap de fuga, 29,50. E o movimento vai continuar, vai voltar ainda para a abertura da semana, voltar a 28, até fechar esse gap aqui. Apesar de que o gap é pequeno, né? Também, olha, entrou a pressão de venda porque bateu na média de 200. Normalmente, é zona de... Há sempre ali uma reversão, uma força contrária. E o mês, olha. O mês de abril foi o mês de forte alta aqui para Santander, 11%. Vendo aqui, ano passado, ele reverteu em setembro. E aí, dezembro, né, chegou aos 23. Aqui é a mínima do ano também, desse ano, né, um pouquinho mais abaixo, 22,80. E aí foi que começou a buscar recuperação. Mas aqui, olha, a gente não tem uma sombra ligeiramente pequenininha aqui inferior, já mostrando exaustão. Porque logo acima também eu tenho a abertura de 2022, que é R$ 29,77. E também a gente olha aqui pelas médias. A média de 8 e deu o suporte aqui nos 26, está lá para baixo ainda, está abaixo da de 20. E isso sinaliza também uma correção aqui, um recuo ainda. E é a faixa de 28. Por quê? 27,88 de abertura de 2023. Provavelmente vai ter esse recuo aqui. Vendo aqui, olha, no dia 30, né, quando divulgou, foi antes da abertura, já abriu com um gap grande de fuga, mas conseguiu fechar. Conseguiu fechar. Mas aqui já mostra exaustão.
A máxima histórica de Santander está em R$ 50,93, que é a pandemia ainda. Então, aqui, ele só vai reverter esse movimento nos 36,50 ainda. O movimento, nos 36,50, aqui em cima ainda. Então, não é achar que essa alta aí da última semana é Coca-Cola toda, essa Brastemp toda, que não é. No ano passado perdeu 26, né? Então só vai reverter o movimento nos 36 ainda. Agora, o problema aqui é 23, ó. Perdeu os 23, pressão grande vendedora vai ter, hein? Porque aqui eu já tenho 2017, pandemia e o início desse ano também. Vamos na chave aí para o papel, Santander. Ó, então, vamos lá, empresa. Rani 3, Irani, celulose. O balanço também no dia 30 e a receita, ó, foi menor, né? Ficou abaixo do que era esperado. O resultado aqui foi positivo, mas a receita não. Então, ela deixou aqui, né, no dia 30 ela fechou com alta de 5% e na sexta-feira perdeu 1,12. O padrão aqui, né, a gente ainda tem o gap aqui em 7,50 que está dando suporte, não foi fechado. Tem gap aqui para baixo também. O movimento aqui ainda é de continuação, mas pequena. Por quê? A zona de decisão dela, da reversão, já está perto, que é 8,50. Ela nem fechou o gap da abertura. Então, a probabilidade é o quê? Na próxima semana dela fechar o gap. É que isso aqui me dá continuação, porque esse candle, ele está contido dentro do anterior. Se tivesse renovado a máxima, aí a pressão de venda ia continuar na semana seguinte. Então, a RAN 3 abriu a semana em 7,48, máxima da semana anterior a essa, e 6,86 é da semana passada, né? Anterior a essa aqui. Então, na próxima semana é continuação. Ela provavelmente vai se aproximar da faixa 50. Vai até a faixa de R$ 8,30. E aí sim, onde pode reverter. No ano, ela sobe 24, mas ano passado perdeu 33. Olha a semana. Na semana de 22 de abril, ela subiu 9 e um mês. Ela apresentou no primeiro trimestre maior volume de vendas, melhores preços em embalagens sustentáveis, né, além de anunciar dividendos também. Então, aqui é o mesmo problema de Santander. A gente vê no mês, abril, alta de 16%, ok. Só que a média de 8 ainda está aqui embaixo. Então, ela pode fazer a recuperação, pode ampliar a recuperação aqui, mas não vai muito longe, porque 8,50 é a zona de decisão dela, para que ela volte aos 10, né? Porque a abertura do ano passado está aqui, ó, 9,62. A máxima histórica dela é setembro de 2023 e R$ 11,44. Então, vai haver um recuo aqui. Ela vai voltar a se aproximar do 7. 6,42 é a abertura de 2023, 6,38 é a abertura do ano. Qual que é o problema de Irani? É o 6,50. E vamos supor, né, mesmo que ela renove a máxima aqui no mês de maio, que ela fique nesses 8,30. Pode entrar aqui um recuo e ela voltar aos R$ 7. Aí já começa a trabalhar aqui num pivô de baixa. Pode ser, né? Então, pode ser um cenário aqui para o papel. Vamos supor que aconteça. E ela volta. E aí continua aqui, né, sendo aqui essa máxima do ano, a faixa de 8,30, vamos supor, já apresenta aqui, começa a se desenhar um cenário aqui de pivô de baixa. Aí o vértice vai ser o 6,50. E aí onde vai parar a Irani? 2022, que é R$ 5,08. O perigo dela aqui é o 6,50.
Então, para ela voltar aos 10, também na abertura do ano passado, tem que confirmar a faixa de R$ 8,50. O que a gente vê por enquanto é um retorno aos R$ 7. Está se aproximando da abertura aqui de abril. Para a próxima semana, recupera, mas no máximo aqui a faixa de 8,30, que o movimento aqui é de continuação. E assim, anunciou dividendos, né, que foi, o ex-date foi dia 24. Aliás, dia 24 já não tinha mais direito, né? Vai pagar dia 21 de maio, 32 centavos. Marco Polo. Polo também divulgou balanço. Marco Polo foi no dia 29, após o fechamento, e queda na receita, abaixo do esperado também. É uma das maiores fabricantes de carrocerias de ônibus do mundo, né, a sede no Rio Grande do Sul. É reconhecida globalmente pelo desenvolvimento, produção e comercialização de ônibus, componentes relacionados, e atua também em vários segmentos, né? Ônibus urbanos, rodoviários, micro-ônibus. Ela produz as carrocerias, ela não fabrica o chassi. Isso aí fica para os parceiros, né? Mercedes-Benz, Volvo. Possui fábricas também em diversos países, né? Incluindo o México, Colômbia, África. E é também um dos maiores exportadores de ônibus da América Latina. Então, tem mais de 100 países aí. Então, a receita aqui ficou abaixo do esperado. Me divulgou dividendos, foi até o dia 1º e vai pagar no dia 9, na semana que vem, 8 centavos. Então, aqui, na quarta-feira, ela teve um bom movimento aqui, ainda devolveu boa parte dele, fechou com alta de 2,33. Ontem ela voltou aos 7,30, já vem de encontro à média. Então, quando ela confirmar isso aqui, né, confirmar os R$ 7, vai ser uma explosão. No entanto, por enquanto, ela pode retornar aqui à faixa de 6,80, que é a abertura dessa semana agora. 6,86 ainda. Porque a barra também é muito grande. Da quarta-feira ela abriu com gap, mas fechou. Então, normalmente, quando a gente tem uma barra grande, a abertura dela é como se fosse um imã, né? Acaba atraindo o preço para lá outra vez. Pelo menos se aproximar, porque, ó, inclusive eu tenho média flat também, no 6,50. Também é outro indicativo que pode ter aqui uma correção. Que, ó, tá vendo que ela voltou e abriu com gap, não fechou. Então, tudo fica para a próxima semana, também para fechar gap. Ela refaz esse movimento aqui, ó, de março. Porque a resistência dela está em 7,50, né? Ela tem gap aqui em cima para fechar. E a zona de decisão, R$ 8. Ela reverte nos 8 ainda o movimento. Só aqui em cima. E o mês, ó. Tá com entrave aqui no 7, que é a abertura do ano dela. Na verdade, não, né? Tá aqui mais abaixo, né? Aqui nos R$ 7,05, que é a abertura de dezembro. Consertar tudo, ó. E no ano passado, tá um pouquinho mais abaixo aqui, né? R$ 5,16. O problema dela aqui é os R$ 6. Ela pode voltar na abertura do ano passado. Parece que vai se formando aqui um ombro, cabeça-ombro invertido, né? E aqui embaixo é 2022 e 2023, lá nos R$ 2. A máxima histórica dela é novembro de 2024. Também já alterou aqui, né? R$ 9,13. Então, a gente tem um espaço até a média, até os 6,50. Média flat. Por enquanto, pelo menos aqui até os 6,80, ela volta na semana que vem. E tem a abertura dessa semana aí. E também para fechar o gap.
No ano ela sobe pouco, ainda 0,40. No ano passado subiu 35%. Olha o trimestre. Ainda tem sombra para voltar a testar. Depende muito dos R$ 8. Ou ela vai perder os 6 e vai voltar na abertura do ano passado. É bem provável aqui, mas a probabilidade é ela refazer parte desse movimento, fechando o gap também e atuando nos R$ 6,80, pelo menos. É a Marco Polo, né, que a gente vê aqui a queda na receita, uma queda de 23% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, na comparação anual, né? Mas as exportações dela cresceram, compensando essa queda na receita, né? As margens pressionadas pelo mix de produtos, né, de menor valor agregado no mercado interno, e também mantém visão positiva para o restante de 2025, né? Com expectativa de maior volume nas entregas dos ônibus rodoviários, né? Então, essa é a possibilidade aqui. A Energia. E já fechou aqui lá nos 24,39, né? Tá com a força toda aqui, ó. Ela na quarta-feira também a receita caiu, um pouco abaixo do esperado, resultado positivo. Ela divulgou no dia 29. Aí na quarta abriu com gap, mas fechou. Aí deixou aqui o piercing line, né? Projetar. Ó, já passou dos 100%, se aproximando até da última projeção aqui, 24,57. Se eu marquei as zonas aqui, não marquei. Deixa eu ver a abertura da semana dela. Tá aqui, R$ 23,28. Abertura da semana dela. 22,50 tem outro suporte, né? Porque apesar dessa alta aqui, já vem mostrando exaustão, ó. Aqui nos 24. O suporte dela tá aqui nos 23,50. E eu tenho média flat de 200 nos 22,50, mas aqui vai me dando um movimento de alta. No mês eu não marquei aqui, deixa eu ver a abertura do ano dela. Abertura do ano, R$ 21,30, pelo menos aqui do ano passado, né? Já chegou também. É R$ 24,21. E a máxima histórica dela, R$ 26,03, que é maio do ano passado, né? Um ano atrás. A tendência agora que, pelos vistos, é ela voltar, né? Tá com força. Apesar, né, de que eu já tenho aqui exaustão, 7% de alta em abril, então ela volta a atuar em sombra. Pelo menos vai alcançar os 25 aqui. E aí, onde é que é o perigo para ela? A faixa de R$ 20,50, que é essa barra grande aqui de dezembro de 2023. Aí, se ela perder, volta a atuar lá nos 18. Quer dizer, ela faz mais um movimento, pode formar aqui topo duplo, e o verso está aqui embaixo, aqui R$ 20,50. É a mínima do ano, né? R$ 20,50 não, 21. Ela vai refazer parte desse movimento e vai parar lá nos 18. No ano ela sobe 15, ano passado 13, mas os anos anteriores, ó, de forte alta, né? O lucro ficou abaixo das expectativas para ela, a gente viu ali, maior endividamento, o endividamento dela aumentou, a revisão, tem revisão tarifária, né, expansão da base de ativos, mas o que a gente vê aqui, ó, a possibilidade de continuação, aí tem aqui o final de 2023, que a gente pode até projetar, ó, e ainda tem 61,8, a próxima máxima dela, em R$ 28,61. E depois o 100% lá nos 31 ainda. Então, ela vem com forte alta desde 2019 e vai renovar essa máxima.
vai renovar essa máxima, lá nos 31, que as correções dela, né, apesar de que a gente vê que o movimento, pelo menos do ano passado, né, ela já perdeu metade aqui, né, de 2023. Metade não, né? Que ela abriu o ano aqui mais abaixo, aqui. As correções dela são pequenas, né, em comparação com o movimento de alta. Então, a probabilidade, a próxima máxima é 28,60 e depois os 31. Continuação aqui para o papel. Continuação aqui para o papel. Iguatemi. O Iguatemi também um gap. O Iguatemi também divulgou o balanço. Resultado foi negativo, mas a receita, olha, ficou acima do esperado. Uma alta de 32% em relação, na comparação anual, primeiro trimestre de 2024. Crescimento impulsionado pelo aumento de receita de locação, estacionamento, administração de shopping. O ticker também mudou, que era outro antes, de GTA 3, que era o antigo, para GTI 11, né, no fim de 2021, porque a empresa fez uma reestruturação societária e adotou o modelo de companhia holding com units. Então, o novo ticker, que é IGTI 11, representa units, né, que são pacotes de ações, combinando normalmente ações ordinárias mais as preferenciais, né? Então, no caso de Iguatemi, equivale a uma ação ordinária mais duas preferenciais, que foi feita para, segundo eles, né, simplificar a estrutura societária, aumentar a liquidez, que já o IGTA 3 não tinha muito, o Iguatemi agora é a antiga holding Gereissat Participações, né? Foi incorporada aí diretamente por Iguatemi. Mas você vê que ano passado foi bem negativo para ela, 27. E o motivo principal? Sim, ela, a Selic, né? Impacta diretamente o consumo das famílias, porque vai de arrasta para cima o poder de compra, e aí, né, diminui bem o fluxo aí nos shoppings. Quer dizer, o fluxo até pode continuar, mas ninguém compra, né? Você vê os vendedores, a maioria das lojas, tudo olhando para a porta, né? Em pé olhando para a porta por nada. Então, menos investimento com Selic alta, menos investimento e a dívida fica mais alta, né? Aumenta a dívida. Então, já carrega um nível relevante de dívida, especialmente após aquisições, expansões pré-pandemia, né? Aí fica mais caro com a alta da Selic. A recuperação da pandemia também foi mais lenta que o esperado, né? Então, a retomada do fluxo demora, da receita demora, e a desvalorização patrimonial, né? Pressiona também. Então, o Iguatemi abriu com gap, né? Abriu a semana aqui em R$ 20,36, essa última semana, né? Da semana anterior foi em 19,37. O que que a gente tem aqui? Já um teste em 21. Então, a possibilidade para a próxima semana é voltar aqui na faixa 50, que é a máxima também da semana anterior a essa, fechar a gap, né? Ainda tenho aqui média flat em 19,50. Agora, se perder os 20, 18,76 é o próximo suporte. Vai atuar nesse número inteiro aqui. No ano sobe 25, né? Ó, um pivô de alta, movimento aqui de março, converte 119. Então, assim, já houve um movimento expressivo, né? Um rompimento aqui sem uma correção. Pode ser, né, que reverta aqui em 21, né? Para voltar esses 19. Só se perder os 20. Porque agora, né, a gente tem, continuando o movimento, a gente tem setembro de 2022, 2024, né? Setembro do ano passado. Já se aproximar, né? Testar a abertura dessa barra grande aqui, que é 21,70. E no mês, olha, também o mesmo caso de Santander. Por quê, ó? E de Irani, eu acho, né? Que eu falei, que eu mostrei. Média de 8 está aqui para baixo. Olha o retorno aí nos 19. Pode até se aproximar dos 22, mas
ainda tem a possibilidade de voltar aqui. E aqui já é a abertura do ano passado, 22,67, a máxima histórica é dezembro de 2023, que é R$ 23,46. Tá vendo? Mudou o ticker, né? Em 2021. E também GTA 3 já não tinha liquidez, não. Tava bem ruim aquele papel. E aí também custou, né? Custou a confirmar esses 19, ó. Mesmo jeito que sobe, entrega tudo, bem ruim. Aí acabou formando aqui um topo duplo, né? Com esse último teste aqui em agosto de 2024. E o vértice justamente nesses 19, ó. Então é a zona bem decisiva aqui para o papel. Não tá assim. E aqui os 17, né? O principal suporte dela, porque aqui 2022, abertura de 2022, 2023 e abertura do ano dela. É o principal suporte. Tem muito comprador aqui defendendo os 17, né? A mínima histórica é 2022 também, ó, lá nos 13,70. Então ainda tem muita sombra aqui, perdendo os 17, volta a atuar nesse nível, né? E aí o trimestre, ó, ainda tem sombra, né? No máximo, por enquanto é 22. Mas assim, sem grande perspectiva para esse papel aqui, né? Tá entre os 19 e os 17. Então, na próxima semana, pode, pode fechar o gap. Então, teve essa alta aí na comparação anual, com aumento das receitas de locação, né, administração de shoppings. A aquisição do Shopping Rio Sul também contribui para esse resultado. E apesar do cenário elevado de juros, também registrou vendas e lucros em alta. Não é que se as lojas também não venderem muito, como é que vão pagar aluguel, né? Só que não. Então, a probabilidade aqui é fechar gap. But I know you know it, I know you know it, babe. Nothing hurts like love, nothing hurts like, nothing hurts like love. Nothing hurts like love, nothing hurts like, nothing hurts.